está pensando. Entrou. Boa noite, amigos. Já tem alguém nos assistindo? Boa noite, gente. Como foi comentado, as nossas palestras a partir de agora, nesse momento, elas estão sendo online. Já tem algumas pessoas dando oi, que bacana. Estão ouvindo bem? Todo mundo está ouvindo certinho? Espero que não tenha nenhuma intermitência, a internet anda bem congestionada, né? Se alguém estiver ouvindo direitinho, tiver com algum probleminha de som, notifica ali que a gente vai estar tentando ajeitar. Legal, já tem bastante gente online nos acompanhando. A gente vai sugerir, eu vou sugerir para vocês que neste momento cada um procure um ambiente um pouco mais tranquilo, mais reservado, para poder se concentrar um pouquinho mais, acompanhar o nosso raciocínio, né? Para a gente poder fazer esse trabalho e absorver todas essas energias que estão sendo trazidas. Tem bastante amigos agora já nos assistindo. A gente fica bem feliz de ver vocês todos aí, viu? E então é uma opção que nós fizemos na associação de fazer o trabalho online para que a gente pudesse se manter vinculado, pudesse se manter vibrando a benefício, né? Desse momento que ele logo que a gente consiga superar essas adversidades de forma tranquila, equilibrada, né? Muito bem. Já estamos com uma assistência bem boa. Talvez meu óculos vai dar um pouquinho de reflexo aí, viu? Estou tentando acertar aqui, tá? São 19h58. Mais um pouquinho, a gente já vai iniciar o trabalho. Bem felizes de ver vocês todos aí, viu? É uma forma da gente se manter junto, né? Da gente se manter unido nesse momento. Que coisa boa! Para que a gente possa, e como é praxe na nossa instituição, nós vamos ler, abrindo ao acaso, essa obra aqui, Vida Feliz. Agora, às 20 horas, quando nós começarmos o trabalho, é nossa praxe na Casa Espírita, antes do trabalho, abrir ao acaso esta obra que é psicografada por Divaldo Pereira Franco e é trazida pelo espírito Joana de Ângeles. São mensagens curtinhas, mas elas são muito profundas, de um conteúdo muito rico. Então, é uma forma de a gente ir se harmonizando, de a gente ir se asserenando, entrando na sintonia desses benfeitores, né? Para poder
iniciar nosso trabalho, tá? Então, pessoal, muito bom vê-los todos aqui. São 20 horas. Nós vamos então abrir, como eu disse, o Vida Feliz e fazer uma leitura numa página aberta ao acaso. A irritabilidade é espinho cravado nas carnes da emoção, que deve ser extirpado. Quanto mais permanece, piora o estado de quem o conduz, gerando infecções duradouras quão perniciosas. A pessoa irritável não necessita de motivos para o mau humor, a insatisfação. Gera-os com facilidade, por conduzir-lhes os germes nos sentimentos agressivos e amargurados. Faz-se intratável e exala o morbo que lhe caracteriza a conduta. Agrada-se quando desagrada. Alegra-se quando se desforça em quem defronta, mesmo que este nada lhe tenha feito de mal. É sempre infeliz por prazer. Vence a irritação, ou do contrário, serás por ela destruído. Então vamos fazer a nossa prece, entrando em sintonia com os amigos espirituais e rogando a Jesus, o amigo de todas as horas das nossas vidas, que Ele esteja conosco, abençoando-nos as tarefas, envolvendo-nos para que melhor possamos absorver os conteúdos desta noite, enriquecendo-nos para a jornada de espíritos imortais que somos, vencendo a cada dia os desafios da encarnação, oportunidade das nossas vidas. Ora, Jesus, por nos dar essa doutrina tão esclarecedora, tão consoladora, e a oportunidade de aprendermos com o teu exemplo. Que as tuas bênçãos possam nos envolver e nos guardar hoje e sempre. Que assim seja. Então, amigos, o nosso tema de hoje é os chamados e os escolhidos. Isso está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo e traz uma passagem do capítulo 22 do Evangelho de Mateus. E conta que certa feita estava Jesus reunido com um grande número de pessoas e ele trouxe então essa parábola, dizendo que o reino dos céus se compara a um grande rei que quis dar uma festa para o casamento, a boda do seu filho. Então ele mandou os seus emissários irem convidar as pessoas para aquele festim. Só que as pessoas não deram muita bola, não deram muita importância para aquele convite, e os mensageiros então retornaram relatando isso ao rei. O rei então diz a eles: mas eu mandei cevar, engordar o meu gado, as minhas cabras, as minhas galinhas, está tudo preparado. Voltem lá e digam a eles que nós precisamos, nós gostaríamos muito da presença deles. E os emissários então lá se foram, levando esse convite do rei. Mas aquelas pessoas não se importaram muito, foram cuidar das suas coisas, uma foi para a casa de campo, outra foi cuidar dos seus negócios, e outros ainda fizeram ultrajes àqueles emissários. Os injuriaram e até os mataram. O rei, ao ficar sabendo disso, ficou encolerizado e mandou então que os seus exércitos exterminassem aquelas pessoas e queimassem as cidades. E disse ainda aos seus servidores: ide às estradas, às encruzilhadas, e convidai a todos, bons e maus, para o festim de bodas. E assim foram os emissários. E o salão daquele festim ficou repleto de pessoas. Ficou cheio de gente.
Então o rei entrou e percebeu que uma daquelas pessoas não estava com a roupa apropriada para aquela festa. E perguntou àquele homem: por que tu não estás trajado para o festim? E o homem então não soube o que dizer. Ficou em silêncio. O rei então chamou os guardas e disse: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o às trevas exteriores, pois lá haverá prantos e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. E a gente fica aqui imaginando, até no último domingo, quando nós fizemos o nosso evangelho, caiu essa mesma parábola. E eu fiquei avaliando em como Jesus tinha essa grandiosa capacidade de pegar elementos do dia a dia, do cotidiano daquelas pessoas e transformar em uma história que tinha toda uma mensagem espiritual por trás dela. Então, num primeiro momento, se nós formos avaliar, a gente vai ver, poxa, mas que tanta resistência as pessoas para irem numa festa, né? A gente não consegue entender isso se a gente levar ao pé da letra. Mas o que acontece? Quando Jesus traz essa parábola, ele não se refere a um tempo circunscrito, ele não se refere ao período em que ele entre os homens, entre nós. Né? Então, o que acontece? Nós precisamos pegar essa parábola e avaliar os elementos que a compõem. Então, quem são os primeiros convidados? Aqueles que negligenciam o convite, que não dão muita bola. São o povo hebreu. Aquele povo que, naquele período de Moisés, era o único povo que era monoteísta, ou seja, que acreditava num Deus único, diferentemente de todos os outros povos, hindus, egípcios, arianos, que acreditavam em vários deuses. Acreditavam no Deus da água, no Deus do sol, no Deus da agricultura, no Deus da lua, das estrelas. E o povo hebreu não era assim. Era um povo que acreditava num Deus único. Era considerado o povo escolhido. Né? Mas os hebreus, pelas influências que sofreram dos persas, dos babilônicos, dos egípcios, eles não deram muita importância para aquele convite. Então, Jesus traz a figura dos novos enviados a fazerem novos convites. E se nós pegarmos o Antigo Testamento, vamos entender que esses enviados que foram convidar as pessoas que não deram muita importância, que foram cuidar dos seus negócios, ele se refere àqueles profetas que eram encaminhados de tempos em tempos por Deus para exortarem o povo hebreu a se, digamos assim, a se alinharem, a se reconectarem com Deus. Por quê? Porque esses convidados que foram para sua casa de campo, que foram cuidar dos seus negócios, que cometeram injúrias e inclusive mataram os emissários divinos, eles nada mais eram do que o povo hebreu que se voltava para as questões materiais, para as questões do dia a dia, porque naturalmente aquele povo, e nós estamos falando de 4 anos aproximadamente, na era dentro da era, 3 a 4 mil anos na era da humanidade, era um povo naturalmente litigante, beligerante, belicoso, revoltado. Né? Então, eles se voltavam para aquelas questões materiais. E os profetas, de tempos em tempos, eles vinham convidando a que o povo hebreu voltasse novamente para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, para estarem mais em sintonia com a lei divina. Então, o que acontecia? Nós vamos ver que a grande maioria dos profetas foi realmente trucidada. Nós vamos ver Elias, Ezequiel, Eliseu, Malaquias, Jeremias, João Batista e o próprio Jesus, enviado divino.
Então, quer dizer que Deus encaminhava os profetas para avisar que iria trazer um castigo? Não, longe disso. Os profetas tinham a intenção de aproximar o homem novamente de Deus. E os homens daquela época não davam importância. Se preocupavam com as suas questões cotidianas e esqueciam das realidades espirituais. E aí, nós vamos ver que o rei manda chamar todos aqueles que forem encontrados. Ou seja, a partir de Jesus, houve uma nova interpretação, mas isso eu vou avançar um pouquinho depois nesse conteúdo. Jesus trazia uma nova mensagem, uma mensagem de amor, de um Deus bom, justo, misericordioso. E o que acontece? Acontece que as pessoas não estavam preparadas para aquela mensagem. E a partir do advento de Jesus, quando ele cita, e por isso que eu falava lá no início, essa questão de uma abrangência de tempo maior, ele falava da mensagem cristã ser enviada a todos os povos, a todos os homens, a toda a humanidade. E aí nós vamos ver a importância, claro, a mensagem de Jesus, mas a importância de Paulo de Tarso, como esse que levou a mensagem de Jesus a todos os outros povos, pagãos, idólatras, convertendo muitas pessoas, sensibilizando a muitos para a mensagem do Cristo. Então, é interessante de a gente avaliar que a época de Moisés, e daí nós vamos entrar com o conteúdo da doutrina espírita, a de Moisés, como eu comentava antes, o povo era muito revoltado, os espíritos ainda eram muito primitivos, estavam na sua infância espiritual. Então, era necessário que Moisés viesse e instituísse as leis de Deus, né? Trazendo um código de justiça para aquele povo. Então, nós vamos encontrar no Decálogo, né? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo, não matarás, não cometerás adultério, honrarás ao teu pai e à tua mãe, e todos esses itens, né? Que nós vamos encontrar no Decálogo. E os judeus daquela época, o povo hebreu, se entreteu de levar essas questões todas ao pé da letra. E se aferraram muito mais às fórmulas, aos mandamentos, ao olho por olho, dente por dente, do que a algum conteúdo mais abstrato que poderia haver naquilo ali. Então, quando Jesus surge, Jesus disse, eu não vim destruir a lei, mas vim para que ela se cumpra. Mas para que ela se cumprisse de uma outra forma, de uma forma amorável, de uma forma amorosa, de uma forma misericordiosa, né? Porque Jesus ensinar que aquelas leis de Moisés, sim, eram importantes, mas que Deus não era vingativo, que Deus não era punitivo, muito antes do contrário. Era um Deus de amor. Era um Deus que jamais fechava a porta aos seus filhos. Então, a doutrina espírita nos traz que nós temos as 3 revelações, né? A primeira revelação foi Moisés, com a lei de justiça, e isso está lá, está no Evangelho, mas está também lá no Livro dos Espíritos. A segunda foi a lei de amor, trazida por Jesus. E aí nós vamos ter a terceira questão, o terceiro item, que o Espiritismo, como o Consolador prometido, vem nos trazer, que é a caridade. Então, quando a gente avalia a questão do rei chegar na sala de núpcias
e vê algum convidado não estar vestindo a roupa nupcial, nós podemos entender essa roupa nupcial como o perfume da caridade, que nós devemos vestir como complementação da lei de amor trazida por Jesus, não é? Então, fica um questionamento neste momento agora. Primeiro, que nós precisamos avaliar que a caridade, e isso também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a caridade ela não é unicamente material. Não é, é também a cesta básica, a roupa, o auxílio que a gente dá para aqueles que necessitam, mas também uma caridade moral. E nesse que nós estamos vivendo hoje, e aqui vem o canto que eu traria para todos nós, de que forma nós estamos vivendo essa caridade hoje. Né? Por quê? Porque a mensagem de amor do Cristo, ela foi transmitida a todos nós. E como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, bastará dizer sou cristão para ser um fiel servidor de Jesus? Né? E nesses dias que nós temos vivido, é interessante avaliar essa questão da caridade moral com esse convite, por exemplo, que os órgãos de saúde, o Ministério da Saúde, as secretarias de saúde têm nos dado, de nos mantermos em casa. O fato de nós não sermos potenciais transmissores do vírus e nos mantermos recolhidos para não transmitirmos a outras pessoas, familiares, amigos, vizinhos, pessoas com quem nós cruzamos na rua, é uma caridade. O fato de nós não fazermos estoque, corrermos numa luta desenfreada dentro do mercado para abarrotarmos os nossos carrinhos, para garantirmos o estoque das nossas prateleiras, quando nós nos damos conta que existem pessoas que vivem com muito poucos recursos, que não têm dinheiro antes do final do mês, e que só não tem cheque, não tem cartão, e que vão precisar ou vão poder fazer as suas compras no final do mês, quando talvez as prateleiras estejam os preços dos produtos majorados. É uma caridade quando a gente mantém um equilíbrio e pensa nos outros também, quando vai ao mercado. Então, de que forma nós estamos vivendo essa mensagem de Jesus? E esse momento ele é muito desafiador, e é por isso que lá no início falava que a mensagem, a parábola de Jesus, ela se estende por um período muito maior de tempo. Ela não se limita àquele povo com quem ele estava naquela época, que vivia a sua infância espiritual. Eles retornaram quando Jesus renasceu na Galileia. E muitos estamos reencarnados hoje. E ainda não compreendemos aquela parábola. Ainda não entendemos o sentido de estarmos vestidos com a roupa nupcial. Porque para participar, nossa, quem não gostaria de participar de um banquete onde tivessem pratos que não se comem no dia a dia, onde encontrássemos amigos queridos? É assim o reino dos céus. E nós muitas vezes estamos esquecendo desses valores. E se nós remontarmos aos profetas lá do Antigo Testamento, eu ousaria dizer que esse momento que nós vivemos hoje não deixa de ser uma bênção, uma dádiva divina, uma exortação divina, para que a gente se volte para valores, para situações, para necessidades que nós tínhamos esquecido. O valor do convívio com a família,
o valor de nós aprendermos a silenciar, a buscar questões que nós havíamos esquecido. Eu tenho, de alguns grupos de WhatsApp que a gente participa, eu tenho visto mães resgatarem bandeiras que são da minha infância, para poderem curtir esses momentos de família, fazer uma boa leitura edificante, meditar, fazer preces, orar. Muitas pessoas que normalmente não oravam, têm orado nesse momento, se voltando para esses valores que transcendem a nossa vida material. Então, é um momento muito grave, sim, mas não é um momento de nós perdermos a calma. Não é um momento de nós entrarmos em desespero. Não é um momento de nós fazermos uma corrida desenfreada aos mercados para ter estoque de luva, de álcool gel, de máscara, de arroz, de feijão, enfim. É um momento de nós pensarmos que existem pessoas com necessidades. É um momento de nós refletirmos o que nós podemos mudar na nossa vida. E aí me ocorreu uma historinha muito interessante que está lá no livro Jesus no Lar, que é uma obra psicografada por Chico Xavier, que traz conteúdo do espírito Neio Lúcio. E Neio Lúcio conta algumas passagens vividas por Jesus que não estão narradas nos evangelhos. E ele conta uma história que eu achei muito significativa para esse momento. Ele conta que existia um fariseu que tinha uma conduta muito respeitável. É um homem que conhecia de cor, de trás para frente para trás. Era um homem considerado puro, porque ele vivia no templo, ele fazia as suas orações, ele só usava roupas limpas, ele comia de forma frugal, ele não era ostensivo, né? E as pessoas se curvavam quando ele passava, tal respeito que elas tinham por ele, né? Inclusive, e ele não se misturava com pessoas. E nesta noite em que Jesus conta essa história, havia um velho pescador de nome Filipe que comentava da importância de as pessoas serem puras, não andarem nosos, não andarem com gente de má vida. E Jesus então traz essa narrativa que então existia eu e que certo dia, numa cidade próxima a Jerusalém, se abateu uma peste muito violenta que estava matando muitas pessoas. Então um anjo do Senhor foi procurar esse fariseu e disse a ele, né, foi conversar com ele, rogando que ele fosse auxiliar aquelas pessoas. Então ele disse assim, mas eu estou orando, como é que eu vou ajudar se eu preciso das escrituras, se eu preciso de contemplação de Deus? E além disso, como eu sou um doutor da lei, eu não posso me misturar com pessoas impuras, com pessoas que estejam doentes. O anjo ficou tocado com aquela situação, porque existia muito a ser feito. Ele precisava de mãos rápidas e prestimosas para auxiliá-lo. E foi então procurar a outros doutores da lei, que também pregavam a divina, rezavam, interpretavam as escrituras no templo, e foi pedir ajuda a eles. Mas nenhum deles quis se envolver com aquelas pessoas, com medo de serem contaminados,
e de pararem de estudar e de contemplar a Deus. E aqui o Senhor ficou muito preocupado, porque havia muito a ser feito. Então, ele viu um criminoso, um antigo criminoso, que tinha dentro de si o desejo sincero de se modificar e corrigir. Então, fios sutis do pensamento, ele foi intuir aquele ex-criminoso a auxiliá-lo. E aquele homem se foi para aquela cidade próxima a Jerusalém. Cadáveres insepultos, providenciou remédio para os que estavam doentes, limpou e cuidou das crianças, levantou o ânimo das pessoas que estavam abatidas, providenciou consolo e esperança para todos aqueles que estão desanimados, desesperados. E desta forma, ele foi angariando a simpatia de muitos anjos. E eu vou pedir licença para pegar a fala de Jesus que está anotada aqui, porque finda aquela explanação, as pessoas ficaram em silêncio, refletindo acerca daquela mensagem de Jesus. E ele então complementa: a virtude é grande e venerável, não se materializa sem proveito. Se o amor cobre a multidão de pecados, o serviço edificante que nele o amor se inspira pode dar aos pecadores convertidos a companhia dos anjos muito antes dos justos possam desfrutar o celeste. E assim Jesus encerrou o culto daquela noite. E neste momento, então, eu acho que a gente precisa avaliar, porque muitas vezes a gente empurra a nossa forma, né, ou o nosso desejo de ajudar para amanhã, ou porque eu não tenho recursos, ou porque eu não falo bem, ou porque eu não tenho tempo. Muito semelhante àqueles convidados que não quiseram ouvir os profetas. A gente posterga, a gente deixa para amanhã. Então, esse momento que a gente está vivendo hoje é esse convite para que a gente arregace, para que a gente faça tudo bem a nosso alcance, resgate os que estavam adormecidos. Não podemos sair de casa nesse momento, ainda não. Mas daqui a pouco a gente vai poder. E o que a gente pode fazer enquanto a gente está em casa? Orar, refletir, buscar a convivência, que muitas vezes não pode ser naquele beijo, naquele abraço, naquele familiar querido, mas esses sentimentos que a gente tem. Ontem, também num grupo da família, uma pessoa colocou lá: amo vocês. Nossa, como foram bons, a gente normalmente faz isso. Foi muito bom ouvir aquilo. Saber que a gente é amado, ligar para um amigo distante, dizer: estamos pensando em como é que vocês estão por aí. Há tantas coisas de qualidade enquanto a gente está em casa. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que a gente tinha para hoje. Nós está passando, a gente não quer ultrapassar muito o limite estabelecido. Fica essa reflexão desse convite que Jesus já nos fez há tanto tempo, né? Todos nós, de alguma forma, já tivemos contato com a mensagem do Mestre. Nós estamos no período de Quaresma, que são aqueles 40 dias que antecedem a Páscoa, né? A Páscoa é um momento tão sublime da ressurreição de Jesus, quando ele vem nos mostrar que transcende,
que a vida vai muito além das nossas necessidades materiais. Então, que nós possamos pegar esse momento, essa situação, essa oportunidade que não é um castigo divino, oportunidade de nós revermos os nossos valores, de nós revermos as nossas posturas, nossas necessidades, como eu falava antes, e nos voltarmos mais para dentro, para aquilo que é verdadeiramente a nossa essência. Porque eu posso dizer que eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou trabalhadora, eu sou amiga, eu sou filha, mas e se a gente tirar duas coisas? Ah, vai sobrar que eu sou mãe e esposa. Mas e se a gente tirar essas duas, o que nos resta? O que nós? Qual é a nossa essência? Somos filhos de Deus. Todos nós um dia iremos desencarnar, de uma forma ou de outra. Então, o que nós levaremos dessa vida? O bem que nós fizermos, as que nós conquistarmos, a caridade que nós tivermos exercitado. Que nós possamos, então, nessa noite, refletir sobre essa mensagem e fazendo, neste momento, a nossa prece para encerrar o nosso trabalho. Lembrando que, neste momento, pela nossa sintonia, os nossos protetores, os nossos amigos espirituais estarão conosco, nos envolvendo nas suas bênçãos vindas do mais alto. E a ti, Jesus, o emissário divino que nos trouxe o exemplo a ser seguido, nós rogamos, permaneça conosco, envolva-nos nas tuas vibrações, dá-nos condições de irmos confiantes, esperançosos na tua mensagem, que é o roteiro seguro para conquistarmos o reino dos céus. Abençoa-nos a todos, nos dois planos da vida, e envolve-nos no teu amor e na tua infinita graça. Que assim seja. Então, amigos, vamos encerrar o trabalho desta noite, agradecendo a companhia de vocês, a presença, as mensagens, as boas vibrações, e esperamos encontrá-los na semana que vem com o trabalho que vai ser divulgado ao longo dessa semana na nossa fanpage. Todos uma boa noite.